Olá, boa tarde. Acho que já estamos, né, no ar. Olá, boa tarde a todos que estão aqui, queridos alunos que estão que vamos compartilhar esse final de tarde tão incrível. Estamos aqui para receber o nosso convidado, professor Marcelo Moraes Caetano, na verdade um convite da professora Lívia, a quem eu também agradeço, e na verdade não é só um convite, é um presente ter o Marcelo aqui hoje com todos nós, para falar sobre Vinícius de Moraes. Bom, vou apresentar o professor Marcelo, autor de mais de 50 livros publicados e premiados em todo o mundo. Marcelo, professor adjunto, doutor da UERJ, especialista em educação pela Laureate International Universities de Chicago e pela Glion Institute of Higher Education, na Suíça. É autor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE, e do Instituto dos Magistrados do Brasil. Marcelo, como eu disse antes, né, já conversamos, é um prazer ter você aqui, é um grande presente ter você aqui nessa tarde de terça-feira para falar sobre Vinícius, com essa paisagem incrível que você está nos mostrando aí atrás. E, bom, fiquem com o professor Marcelo e vamos aproveitar essa tarde maravilhosa. Tenho certeza que nós vamos adorar, curtir muito. Eu não estou escutando. O Oi. microfone não fui eu. Agora, Tudo bem. o microfone parou. Não fui eu. Não foi mim. Tudo bem. Eu estava dizendo o seguinte, boa tarde a todos que estão aqui. É uma honra enorme para mim, uma alegria enorme. Agradeço imensamente ao convite da Lívia. Agradeço muito a sua fala de boas-vindas, Diego. É um prazer realmente muito grande. Já entrando, então, aqui no mérito da nossa conversa, né? Vai ser um bate-papo, sabe, pessoal? Um certo teor de informalidade, mas eu fiz um pequenino roteiro, né, para falar de alguns aspectos, não todos, porque é impossível, né, no momento teria que se fazer um curso longo para falar dos aspectos estéticos, né, por exemplo, da obra de Vinícius de Moraes, e isso não seria possível, né, numa live. Então, eu escolhi alguns que tenham a ver com a proposta, né, o título mesmo que eu escrevi para esse nosso encontro, e mais ou menos tentar, como o Vinícius Soneto da Fidelidade, vou tentar ser fiel ao meu título e fazer com que ele nos encaminhe, né, a algum lugar poético, né? O título, só para lembrar aí, porque ele é nosso cabeçalho, eu fiz o seguinte título: eu recortei nos sonetos do Vinícius de Moraes, né? A gente sabe, eu vou falar um pouco sobre isso. O Vinícius tem uma obra de imensa versatilidade, né? Isso não vai poder deixar de ser falado, mas eu recortei nos sonetos do Vinícius, especificamente os sonetos dos quais eu vou falar, estão compilados num livro que ele originalmente escreveu em 1957, ou seja, ele já tinha 44 anos de idade, já tinha uma certa maturidade, e depois o chamado Livro dos Sonetos, em 1957. Depois esse mesmo livro foi relançado numa nova edição em 1967, e o Vinícius acrescentou 25 novos sonetos. Dessa edição, eu não vou ler todos os sonetos, mas é dessa edição de 67, com o prefácio do Otto Lara Rezende, o grande crítico brasileiro, que a gente vai bater um papinho. Então, o título é Sonetos de Vinícius de Moraes, o poeta altíssimo e o poetinha, cantor de uma vida de amor. Porque exatamente nesse livro, como eu disse, porque já faz parte de uma certa maturidade, né, literária e pessoal do Vinícius de Moraes, ele tem esse trânsito, o que é muito importante. Vou me fixar mais uma vez aqui no título. O Vinícius tem aparentemente, né, essa dupla face, ele tem múltipla face, né? Mas, digamos, nessas duas aí metonímias que eu ponho,
poeta altíssimo, que aliás esse termo não é meu, esse termo é do Otto Lara Rezende, e poetinha, né, que é como nós conhecemos o Vinícius nos círculos mais íntimos, né, da bossa nova, da música, do samba, dos afro-sambas, etc., etc. Essa passagem do poeta altíssimo, né, e até o poetinha, né, aí depois eu explico. Cantor, um único cantor de uma vida de amor, ou seja, é muito importante, a gente já começando a falar sobre o Vinícius, como eu disse, eu estou centrado numa obra dele, né, que se desdobrou em dois momentos, 57 e 67, mas que até nessa própria obra, como eu vou ler alguns dos sonetos, alguns, né, para nós entendermos melhor e também usufruirmos dessa poesia divina, que é a poesia do Vinícius de Moraes, em algumas dessas obras, mesmo nessas obras dos sonetos, ele passeia, ele transita entre esses dois personagens, essas duas personalidades de homem de letras que o Vinícius foi, né? João Cabral de Melo Neto, né, que a gente sabe que também um dos grandes poetas, vai ser um poeta importante, porque o João Cabral de Melo Neto se contrapunha, de uma certa maneira, ao Vinícius de Moraes. Eles são contemporâneos, os dois eram diplomatas, né, então se encontravam não apenas nos saraus literários, mas também nas embaixadas pelo mundo afora. E o João Cabral, eu vou até depois ler uma pequena crítica, um pequeno trecho não, itens da crítica que o João Cabral de Melo Neto fazia à poesia do seu tempo, né, que tem muito a ver com o que hoje está sendo feito também. O João Cabral tem um tipo de personalidade que é completamente antilírica, né? Ou seja, o João Cabral, você pegar todos os poemas de João Cabral, você dificilmente, ou nunca, praticamente, vai encontrar, mas com uma raridade imensa, você vai encontrar o tema que eu coloquei aqui, por exemplo, no nosso título, o cantor de uma vida de amor. Você não encontra amor, né, num poema de João Cabral de Melo Neto. Então, o João Cabral e o Vinícius são como essas duas aves muito raras, né, de um mesmo momento contemporâneo, em que o João Cabral se estabelece, digamos, como o poeta, o grande poeta brasileiro de língua portuguesa, não lírico, né? Ou seja, que, digamos, que exclui os temas como a paixão, o amor, e nós temos o poeta Vinícius de Moraes, que é o grande poeta lírico, né? E aí, até contar uma coisa, que o João Cabral e o Vinícius, como eu disse, eram muito amigos e frequentavam os ambientes iguais. O João Cabral é aquele tipo de poeta que fica sempre, né, nos altos degraus, né, digamos assim, para os homens muito letrados. Ele era membro da Academia Brasileira de Letras, né, sempre de agremiações muito eruditas. E o Vinícius também teve essa origem, digamos assim, né? O primeiro livro de poemas do Vinícius, ele escreveu com 19 anos, ele publicou com 19 anos, que se chama O Caminho para a Distância. E nesse livro, primeiro, do Vinícius, é um livro em que aparece esse homem, Vinícius de Moraes, muito letrado, né? Muito erudito, muito culto, um homem que recebeu bolsa de estudos para estudar em Oxford, um homem que logo em seguida foi diplomata, era professor, formado em Direito, etc., etc., e esses primeiros livros do Vinícius, eu estou estabelecendo o primeiro, né, que é O Caminho para a Distância, de 1933, ele tinha 19 anos quando escreveu esse livro, é um livro muito elevado de um misticismo e de um vocabulário, um léxico, uma imagética, uma estética de difícil fruição, de fruição erudita, né? Daí é o poeta altíssimo, como o Otto Lara Rezende. E o Vinícius, aos poucos, à medida que ele vai circulando, né, pelos ambientes, ele vai chegando ao poeta que a gente chama de poetinha, né? Ou seja, o Vinícius fez questão de fazer com que a sua literatura se comunicasse, né? E essa é uma discussão que é muito importante que nós façamos, né? Não apenas para os professores de literatura, futuros professores ou já professores, né? Essa questão de que nós devemos selecionar, escolher textos literários que se comuniquem. E o Vinícius tinha uma preocupação enorme com isso.
em grande parte pelo próprio temperamento dele. Tanto que uma fofoca sabida do Vinícius, né, é que ele é, como eu disse, diplomata, e ele foi diplomata em Los Angeles, foi diplomata no Montevidéu, Paris, Londres. Os postos do Vinícius eram postos muito bons. Mas o Vinícius foi exonerado do Itamaraty, do Instituto Rio Branco, né, do cargo dele de diplomata, pela boemia, né, ou boêmia, como vocês prefiram, em que ele vivia. Ou seja, né? Dito tudo isso, é interessantíssimo que a gente perceba que, apesar desse desejo mesmo do Vinícius de se comunicar com todas as pessoas, né, de descer do panteão olímpico, né, em que os poetas mais ou menos eram colocados naquele momento, principalmente um poeta, como eu disse, como eu sublinhei no início, um poeta da linhagem dele, né? Um poeta que tinha o histórico erudito, né? Inclusive de família do Vinícius de Moraes. Ele escolheu a comunicabilidade. Mas ele era um poeta completamente apaixonado pelo soneto, né? E por isso eu escolhi o livro dos sonetos, porque como se fosse uma contradição, como se fosse um paradoxo. Porque os sonetos também, dentro de uma visão crítica, da crítica literária, né, o grande crítico literário T.S. Eliot, né, diz que existem duas famílias, ele diz que basicamente existem duas famílias ou duas estirpes básicas, né, de poesia, ou de poetas, que são aqueles da família do romantismo e aqueles da família do classicismo. O que ele quer dizer com isso? Ele não está estabelecendo tempo. Ele não está falando do classicismo do século XVIII, do romantismo do século XIX. Não é isso. Ele está falando de um espírito romântico e de um espírito clássico. Ora, o que seria, por exemplo, na visão do T.S. Eliot, a grande representação do espírito clássico ou classicista? Os poemas com métrica muito regular, os poemas muito rígidos, com rimas obrigatórias. Dentro desse campo de poemas, o soneto talvez seja aquele em que mais fortemente se apresenta esse classicismo. O soneto é uma forma, soneto italiano, como nós chamamos, né, porque tem o inglês também, que é o de Shakespeare. O soneto italiano é aquela forma fixa, né? Nós temos uma estrofe de 4 versos, depois uma estrofe de mais 4 versos, depois uma estrofe de 3 versos, depois uma estrofe de 3 versos. Ora, o ideal desses sonetos é que eles sejam feitos com versos decassílabos heróicos, né? Todos com rimas AB, AB, ou A, ou B, A, B, enfim, todos rimados e com a mesma métrica e tratando de um tema sempre de teor muito transcendental. Então, nesse aspecto, a gente poria o Vinícius como sendo um poeta clássico, um poeta da família dos clássicos. Mas o Vinícius escapa, como sempre, ele tira, né, proveito dessa situação enclausurante, digamos assim, e ele escapa para sua face de boêmio. Os temas do Vinícius são sempre temas muito próximos a qualquer um de nós, e eu diria mais em qualquer idade. O Vinícius fala de singelezas como flor, por isso eu fiz até também no título, foi tudo pensado, Doutor de uma vida de amor, essa rima que eu fiz aí no título, não foi à toa. As rimas que o Vinícius fala, vou fazer soneto, rima, mas são rimas fáceis, rimas agradáveis, rimas totalmente sonoras, não são rimas estratosféricas. Às vezes são, porque o Vinícius, por isso eu disse, o Vinícius não se põe numa redoma crítica, num espartilho crítico muito ferrenho. E ele fala das paixões. O grande tema do Vinícius, uma frase do Drummond Vinícius é o poeta da paixão pura. Carlos Drummond de Andrade escreveu isso sobre Vinícius de Moraes. Vinícius é o poeta da paixão pura. Ora, quem de nós, né, e eu diria até em qualquer idade, não se afina com esse tema, o tema da paixão pura, né? A outra fofoca também do João Cabral é que, como eu disse, ele era muito amigo do Vinícius, e o João Cabral
para de escrever esse negócio de amor, mulher, amizade, carnaval, alegria, beleza, barco, barquinhas, para de escrever esse negócio. Aí o Vinícius dizia para o João Cabral, quem conhece a obra do João Cabral vai perceber, até essa palestra é um convite, um viés que vocês também conheçam a obra do João Cabral. O Vinícius dizia para o João Cabral de Melo Neto, você para de escrever esse negócio sobre cabras, sapatos, tamancos, cidade, Sevilha, que negócio estranho. Então, eles faziam esse tipo de realidade, como sempre, e o João Cabral dizia, o não dizia isso, Vinícius é o poeta da paixão pura, e o João Cabral dizia para o Vinícius o seguinte, Vinícius, você seria o maior poeta lírico da língua portuguesa com uma... É uma coisa muito curiosa, ou seja, o lado... Pode, né? Então tá, Pode. Vamos lá. Bom, pessoal, tentei prender aqui, realmente aqui venta muito. E é vento de verdade. Então, eu estava dizendo que o João Cabral de Melo Neto, não sei onde foi que cortou, que o João Cabral de Melo Neto dizia para o Vinícius que ele seria o maior poeta da língua portuguesa se ele não fosse músico, se ele não tivesse enveredado por esse caminho da música. E essa questão do soneto, para fechar ainda, que aí agora eu vou começar a ler algumas coisas e identificar com vocês, é uma questão muito interessante, porque dois dos grandes sonetistas, dos grandes poetas de língua portuguesa, que são Camões e Fernando Pessoa, são grandes sonetistas, né? O Manuel Bandeira tem uma história muito interessante que ele recebeu de um poeta que hoje é muito conhecido, um poeta que é vivo e muito conhecido, muito famoso entre nós, e esse poeta era muito jovem, deu para o Manuel Bandeira um conjunto de poemas em versos livres, versos brancos, e o Manuel Bandeira pediu a esse poeta, olha, eu não vou ler esses versos, não. Faz o seguinte, escreve um soneto, cola na capa do envelope, um soneto. Cola na capa do envelope e manda e me dá. Aí dependendo do soneto, eu leio os seus outros poemas. E aí esse poeta escreveu um soneto, Manuel Bandeira gostou e leu os outros poemas, e é um grande poeta, premiadíssimo hoje em dia.
Quer dizer, o soneto tem esse lado, né, o que alguns poetas, por exemplo, o Otto Lara Rezende, que é o crítico do Vinícius que fez a segunda edição, o soneto é o que o Otto Lara Rezende chama de a certidão de identidade do poeta, né? Então tem um laço, né, indestrutível no soneto. Eu vou falar, ver se eu lembro de memória, um soneto muito importante do Vinícius, um soneto que ele compôs em 1900, escreveu, compôs, é porque foi para ser musicado, em 1956, que é o soneto do Corifeu, dessa obra aqui do Vinícius, que é Orfeu da Conceição. Bom, preciso falar um momento dessa obra, porque é um soneto, afinal de contas, que abre esse livro. Isso aqui é uma peça de teatro. Foi escrita em 1956. No mesmo ano, 1956, ela foi levada ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro, somente com atores negros. Foi a primeira vez na história do Teatro Municipal em que atores negros atuavam, pisavam no palco do teatro para atuar, né? Cantar, atuar, era um musical, na verdade. Quem escreveu com ele foi Tom Jobim, ninguém menos, né? Foi quando eles começaram, né, a prolífica carreira. E o soneto do Corifeu, eu vou tentar falar aqui de memória, porque o soneto do Corifeu é um soneto que vocês provavelmente conhecem a música, né, que foi feita para ele. Aliás, essa música foi feita também pelo Toquinho, que foi um parceiro do Vinícius até o fim, né? O Vinícius tinha, como eu falei lá no início, essa característica de querer... O Toquinho era um menino, quando o Vinícius já era um poeta consagradíssimo, e foi com o Toquinho que o Vinícius estabeleceu uma parceria musical talvez das mais importantes, junto com Tom Jobim, Baden Powell, Edu Lobo, todos. Mas o Toquinho era um iniciante na carreira, naquela época, um menino muito jovem, e o Vinícius fez isso com ele. O soneto do Corifeu é um soneto que é importante, porque ele, a meu ver, condensa toda a riqueza e basicamente os temas principais que o Vinícius usa na sua obra inteira, não apenas nos sonetos, mas na sua obra inteira. Eu vou falar como é o soneto do Corifeu. O Corifeu, só para estabelecer para vocês um contexto, nas tragédias gregas, né, de Sófocles, por exemplo, a trilogia tebana, o Corifeu era o coro, era o representante do coro que chegava e, em determinados momentos da peça, que é uma estrutura de gênero dramático, ele estabelecia um gênero épico, ou seja, ele fazia uma narrativa. É como se fosse no cinema de hoje, para a gente entender bem, os filmes que, de repente, param e o narrador fala alguma coisa, né? Nós temos grandes cineastas que trabalham com esse estilo. Na época dos gregos, quem fazia essa narração dos hoje filmes era o Corifeu, né? Que era o chefe do coro. Então, o Orfeu da Conceição, depois eu vou dizer o desdobramento dessa peça para a cultura brasileira, né? O soneto do Corifeu é quando o chefe do coro entra no palco e narra basicamente o que vai acontecer na peça, né? E ele diz o seguinte: são demais os perigos desta vida. Eu acho que todos conhecemos esse grande soneto. São demais os perigos desta vida para quem tem paixão, principalmente quando uma lua chega de repente e se deixa no céu como esquecida. E se ao luar que atua desvairado vem se unir uma música qualquer, aí então é preciso ter cuidado, porque deve andar perto uma mulher. Deve andar perto uma mulher que é feita de música, luar e sentimento, e que a vida não quer de tão perfeita. Uma mulher que é como a própria lua, tão linda que só espalha sofrimento, tão cheia de pudor que vive nua. Então, com esse soneto, vocês vejam que coisa primorosa, né? Esse soneto, toda vez que eu falo, me toca, porque é de uma beleza estética e poética e eterna. E ele conta um pouco, eu não vou dar spoiler do mundo aos infernos, e Orfeu consegue uma concessão para ir ao inferno tentar resgatar a sua amada desse reino. O Vinícius, no Orfeu da Conceição, só vou dizer isso, que é a sinopse que qualquer um pode achar por aí. Não vou dar os spoilers dessa peça.
Mas o Orfeu da Conceição, na peça do Vinícius, é um homem negro de uma favela carioca, e quando ele descobre que a sua amada está morta, talvez esteja morta, por ciúmes de uma personagem que se chama Mira na peça, quando ele descobre essa possibilidade, ele pede autorização às pessoas da comunidade da favela para descer o morro, e o inferno, o submundo em que o Orfeu vai, é um desfile de carnaval. Ele vai até o desfile, e naquele ambiente de alegria enorme, e de êxtases, e de delírios do carnaval, da grandiosidade do carnaval carioca, ele procura pela sua amada sem êxito, não vou falar mais muito. E o que aconteceu com essa peça, Orfeu da Conceição? Aconteceu o seguinte: o Vinícius era um polímata, ou seja, um homem que gostava de fazer muitas coisas, né? Ele estudou cinema com o Orson Welles, simplesmente o Orson Welles. Foi o professor de cinema, um dos professores do Vinícius. E, graças a essa experiência, o Vinícius pegou essa peça, Orfeu da Conceição, e com uma proposta francesa e italiana, essa peça foi transformada em roteiro e foi transformada num filme que se chama Orfeu Negro. É um filme brasileiro, italiano e francês. Orfeu Noir, ou Orfeu Nero, em italiano. E esse filme simplesmente ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então, quando a gente fala, o Brasil, o cinema brasileiro nunca ganhou Oscar, vírgula. Ganhou sim, em 1959, Orfeu Negro, escrito por Vinícius de Moraes, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Nós esquecemos isso, a nossa cultura às vezes abafa um caso como esse. Então, isso mostra, né, um pouco da importância do Vinícius. E vejam, esse soneto do Corifeu, ele trata de todos os temas básicos que o Vinícius usa, né, e abusa na sua lírica, na sua poética, que são, primeiro, os perigos, né, quando ele fala o Orfeu, o Corifeu anuncia isso, e como eu dei um pouco da sinopse da peça, vocês percebam, há um perigo na peça, né? O Vinícius é um poeta que trata muito dessa questão do perigo, são demais os perigos desta vida, né? Ele trata muito dessa questão, ele é um homem que, quando escreve os afro-sambas, com o Baden-Powell, em 1966, escreve, por exemplo, o famosíssimo Canto de Ossanha, que ficou tão famoso na voz da Elis Regina, né, na época. Ele fala dessas tocaias, desses perigos, né, misturando a mitologia africana com a religiosidade afro-brasileira, os orixás. O Vinícius sempre falou dessa questão dos perigos. E aí, já no segundo verso, ele fala, para quem tem paixão. Ora, como dizia Drummond, Vinícius é o poeta da paixão pura. Então, está lá a paixão. A lua, principalmente quando uma lua chega, essa expressão de repente que ele usa, principalmente quando uma lua chega de repente, é uma expressão que ele vai usar muitas vezes. Soneto da Fidelidade tem de repente, não mais que de repente. Ou seja, essa questão do tempo, né, que transforma as coisas de forma inesperada, de maneira inesperada, está lá presente. E quando ele fala, principalmente quando uma lua chega de repente, e quando ele fala da mulher, né, são demais os perigos dessa vida, para quem tem paixão, principalmente quando uma lua chega de repente. Ou seja, ele está falando aqui ele fala dos grandes temas. Eu escolhi um soneto para ler, que tem a ver com o nosso título, né? O Cantor de uma Vida de Amor, que é o soneto A Quatro Mãos. Eu vou ler esse soneto, não vou ler muitos, porque não daria tempo. Olhem que impressionante esse soneto, como ele é realmente totalmente voltado ao amor. Ele diz assim, soneto a quatro mãos, que ele escreveu com Paulo Mendes Campos, simplesmente. Olha como é o soneto. Tudo de amor que existe em mim foi dado. Tudo que fala em mim de amor foi dito. Do nada em mim o amor fez o infinito, e por muito tornou-me. Amor, fiquei coitado. Tão fácil para amar, fiquei proscrito. Cada voto que fiz ergueu-se em grito contra o meu próprio dar demasiado. Tenho dado de amor mais que coubesse, nesse meu pobre coração humano. Desse eterno amor, meu antes não desse. Pois se por tanto dar me fiz engano, melhor fora que desse e recebesse, para viver da vida o amor sem dano.
Ou seja, ele repete a palavra amor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes num poema de 14 versos, ou seja, tem amor praticamente em todos os versos. É um poeta que tem essa característica de falar sobre o amor, né? E é uma coisa curiosa, porque, como eu estava falando que estabelecer um pouco a questão da crítica do João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, quando fala da crítica da poesia contemporânea à sua época, né, ele diz que uma das características daquela poesia era o que a gente pode chamar, o que ele chamou com outras palavras, mas eu posso falar assim, Antônio Carlos Sequim, que é o maior crítico de João Cabral de Melo Neto que existe atualmente, membro da Academia Brasileira de Letras, ele fala sobre a intransitividade do poema, né, ou da literatura. O que seria isso? O João Cabral de Melo Neto aponta na poesia contemporânea daquele tempo. Intransitividade é uma falta de comunicabilidade, uma falta de comunicação. É aquela poesia, né, a poesia do tempo de João Cabral, ou seja, década de 40, 50, 30 até, estava sendo uma poesia que se voltava muito para uma linguagem hermética, para uma linguagem que não se comunicava. E também a intransitividade tem a ver com uma linguagem que não dialogava com outros poetas, né? E, ora, Vinícius é exatamente o poeta que se contrapõe. Aí você vê, acabei de ler um soneto a 4 mãos, ele gostava de parcerias. O Vinícius é um poeta, um escritor que gosta dessas parcerias, né? Haja vista tudo que eu falei. Ele não foi nem apenas poeta, ele foi poeta, músico, dramaturgo de maior nível, né? Como eu falei da questão do Orfeu da Conceição, e sempre buscando parcerias com pessoas novas. Ele tocou e cantou e escreveu para todas as pessoas daquele tempo. Todas as pessoas tinham alguma parceria. Chico, Caetano, Nara Leão, Clara Nunes. Todas essas pessoas foram, de certa forma, abençoadas pelo Vinícius, né? Então, ele tinha exatamente o oposto dessa característica. Ele via também essa característica que o João Cabral de Melo Neto apontou, mas ele queria se comunicar. Ele tem o que a gente pode chamar, o Vinícius possui uma curva ascendente, que foi um aspecto que os críticos também falam dele, eu próprio escrevo sobre isso, que ele, de uma certa forma, ele foi para o caminho da desintelectualização, ele se desintelectualizou, ou seja, ele era um intelectual, como eu disse, né, no primeiro livro dele, ele tinha um público, né, que era um público extremamente erudito, um público de imensa cultura, não apenas no Brasil, como no mundo inteiro, uma vez que ele próprio era um homem que viajava o mundo inteiro por causa da profissão dele também, da qual ele abriu mão, como eu falei, né, que ele foi exonerado por preferir entregar-se às composições e não dava mais para conciliar com a vida de diplomata, que era muito quadrada mesmo para o Vinícius de Moraes. Então, essa é uma característica importante do Vinícius. E esse caminho onde ele se encontrou, de fato, é na música, né? A gente, às vezes, faz até uma contraposição ao Vinícius, e aí eu vou voltar para um ponto lá do início, que é o homem letrado e o letrista, né? O letrado e o letrista. O Vinícius tem essas duas características, mas, como eu falei no início, lá no início, as primeiras palavras minhas a respeito dele, mas isso não deve fazer com que nós tenhamos ou caiamos na tentação de dizer que são dois Vinícius de Moraes, porque não são, é um único Vinícius de Moraes. Vinícius tem uma fidelidade a si mesmo, tem uma empatia pelo ser humano, é um grande humanista, é um poeta que fala do amor da mulher, a mulher amada, esse amor que a gente, na mitologia grega, chamaria de Eros, mas ele leva esse Eros também para a amizade. Ele era um poeta de extremas amizades e se casou 5 vezes. Ele, quando se apaixonava por uma mulher, ele não ficava, ele casava. E até o fim da vida, a última mulher dele foi quando 2 anos antes dele morrer, ele se casava, mas os amigos dele eram amigos de uma vida inteira, ele nunca deixou de ter um amigo. Então, essa questão da fidelidade, eu acho que vale aqui falar
um soneto que eu acho bem interessante, que é o soneto Soneto de Luz e Treva, que é um soneto sobre a afro-brasilidade. Um momentinho. Que é quando o Vinícius já está aqui em 1971. Então, eu estou fazendo uma trajetória, sem vocês perceberem muito, do Vinícius ao longo da sua carreira. Ele dedicou a uma das suas esposas, Soneto de Luz e Treva. Ele dedicou à sua esposa Jessie. E olhem como é interessante, porque era a esposa dele naquele momento, né? Depois dela vieram mais duas. Para mim, ele diz, Soneto de Luz e Treva, para minha Jessie, e para que ilumine sempre a minha noite. Olha como aquele que seja eterno enquanto dure, do Vinícius de Moraes, da fidelidade, como aquilo é verdadeiro. Ele diz que ilumine para Jéssica, que ilumine para sempre a minha noite. A minha noite. Ou seja, no momento em que ele estava com uma pessoa, era para sempre. Aquilo que ele fala não é um mero paradoxo, uma figura de linguagem. E olhem como esse soneto sai do tema que eu falei da questão clássica, do classicismo no soneto, e olhem esse soneto como sai do tema e como desconstrói a imagem clássica do soneto. Soneto de Luz e Treva, a gente imagina que vem uma coisa, né, pesada. Eu falei para vocês o soneto do Corifeu, que é um soneto solene, né? Afinal, abre uma peça maravilhosa, uma tragédia grega, paráfrase de uma tragédia grega, e aí ele chega, ele nos surpreende, como eu disse, tenho dito para vocês, são todos esses os aspectos estéticos que dizem respeito ao Vinícius que nunca se deixa prender, aprisionar. Aí ele chega para a gente com um soneto que se chama Soneto de Luz e Treva, e aí o soneto é o seguinte: ela tem uma graça de pantera, no andar bem comportado de menina, no molejo em que vem sempre se espera que de repente ela lhe salte em cima. Mas súbito, olha o de repente sempre para ele, renega a bela e a fera, prende o cabelo, vai para a cozinha, um ovo estrelado na panela, ela com clara e gema faz o dia. Ela é de Capricórnio, eu sou de Libra, eu sou o Oxalá velho, ela é Iansã. A mim me enerva a dor com que ela vibra e que a motiva desde manhã. Como é que pode, digo-me com espanto, a luz e a treva se quererem tanto? Esse é uma coisa genial mesmo, né? Porque a gente percebe que existe um letrado, né? Como há essa dicotomia do Vinícius, o letrado e o letrista, existe um letrado aqui, né? Existe uma pessoa que a gente percebe, até pela construção do soneto, que é uma construção difícil, mas que trata de um tema como uma clara e a gema, um ovo, uma coisa totalmente do cotidiano, quase como se fosse, aliás, é uma outra característica do Vinícius, que a gente tem que prestar atenção, quase se aproximando das características que a gente vê e a gente conhece quando fala do modernismo, né? Do modernismo como movimento, né, intelectual, das artes brasileiras, né, da cultura brasileira. E aí, deixa eu fazer um parêntese, não foi à toa que eu quis ler esse soneto, não é muito adequado, não é muito oportuno enquadrar o Vinícius dentro do movimento de modernismo, até porque exatamente essa característica, por exemplo, do soneto, é uma característica que, de certa maneira, foge, escapa do modernismo, né? Aqui eu falei que pode ser que nós tenhamos a tentação de colocá-lo dentro do modernismo por causa da questão da temática, do tema cotidiano, né? Da eternização de um ato tão pequeno, né? No sentido de ser cotidiano. E essa é uma característica do modernismo cultural, não apenas no Brasil, aliás, né? Como em todos os movimentos que lá pelo início do século, primeira dezena, mais ou menos, antes da Primeira Guerra Mundial, no mundo inteiro foram estabelecidos, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que foi com a Semana de Artes Modernas, em 1922. Mas a gente tem que ter um certo cuidado ao colocar o Vinícius dentro dessa redoma de modernismo, porque, como eu falei, o soneto, por exemplo, que é uma forma que é tão comum na obra do Vinícius, né? E que ele conseguiu elevar a um nível tão espetacular. Nós temos, assim, podemos dizer, não é exagero,
que grandes sonetistas, então, da língua portuguesa, assim, dentre outros, mas são protótipos de grandes sonetistas da língua portuguesa, como eu falei lá no início, Camões, Fernando Pessoa e agora Vinícius de Moraes. Então, essa característica, por exemplo, é sabido que numa convenção que houve na ABI, no Rio de Janeiro, o Oswald de Andrade, né, um dos mentores da Semana de Arte Moderna de 1922, se levantou e falou muito agressivamente, muito hostil em relação ao soneto. E ele disse, entre outras coisas, palavras como nós não podemos prender, olha as palavras do Oswald de Andrade, nós não podemos prender a poesia numa gaiola de ouro. Para Oswald de Andrade, o soneto é uma gaiola de ouro. Então, é um pouco delicado. Como eu disse, eu acho que isso está claro, né, me parece, é um pouco delicado a gente tentar botar o Vinícius como algum rótulo, porque o Vinícius logo escapa do rótulo. Ele tem sonetos extremamente clássicos, né? Sonetos que, se nós puséssemos a mão e tapássemos, nós pensaríamos que é um soneto, por exemplo, poderíamos pensar que é um soneto de Camões, e, no entanto, ele escapa, mesmo fazendo sonetos, ele escapa dessa verve classicista, quando ele escolhe temas, por exemplo, como esse, que são totalmente fora do contexto dos sonetos clássicos, né? E o próprio Camões, até a propósito, fazer um pequeno parêntese também, o próprio Camões é um poeta, né? A gente conhece muito Camões pelos Lusíadas, né? Que não são sonetos, né? É um grande poema épico, né? Que, assim como nós temos aí na literatura épica, o precursor de todos, pelo menos para o Ocidente, né? É o poema épico, são os poemas épicos, dois, de Homero, Ilíada, que é a narrativa da Guerra de Troia, e a Odisseia, que é quando o herói Odisseu ou Ulisses retorna para sua casa em Ítaca, né? Nós temos, enfim, na antiguidade, Homero, o grande épico, temos Sófocles, que é o grande dramaturgo, e temos Píndaro, que é o grande poeta lírico. E eu diria, o Vinícius tem características dos três gêneros. Esses três gêneros, não de acordo com o pessoal que está estudando letras aí especificamente, não na acepção do Mikhail Bakhtin, que é uma acepção bem mais moderna de gêneros textuais, mas na acepção clássica do Aristóteles, em que ele fazia a base desses três gêneros, que foi a partir das quais o próprio Bakhtin estabeleceu a sua imensa tipologia de gêneros textuais. Mas o Vinícius passeia por isso. Eu próprio mostrei para vocês. Quando ele faz, por exemplo, um soneto, né, ele pode estar dentro do soneto, tem essa característica, tem a característica de ser uma história, uma pequena história contada em 4 versos, 4 versos, 3 versos, 3 versos. Então ele tem essa característica épica. Como Vinícius fala da mulher, da paixão, do instante, da vida, dos perigos, do medo, do cotidiano dele, ele tem um caráter lírico. E quando a gente menos espera, né, como eu mostrei para vocês, o Orfeu da Conceição, o Vinícius se transforma, se metamorfoseia como uma borboleta e nos apresenta um dos maiores dramaturgos da nossa literatura, não só da nossa literatura, no sentido brasileira, não só da literatura brasileira, mas da literatura universal, né? Não foi à toa que eu falei o alcance que teve, a reverberação, a repercussão que teve o Orfeu da Conceição, do Vinícius de Moraes, quando foi produzido, ele era um dos membros da produção e do roteiro, transformado em Orfeu Negro, um filme que ganhou o Oscar. Ele não apenas concorreu ao Oscar, ele ganhou. Ora, estabeleceu Vinícius como um dos grandes dramaturgos do mundo, né? Então, essas são as características do Vinícius. Eu acho que é muita coisa, né? São muitos os elementos. Eu não, como disse, não absolutamente tenho a pretensão de tê-los esgotado aqui, mas eu acho que são os elementos que podem não exatamente mapear o Vinícius, porque o Vinícius não se prende a um mapa, né? Fazendo aí uma última alusão, é como quando a gente transita num deserto ou no oceano, né? Que são vastidões, né, da inteligência humana,
nós não podemos usar mapas. Mapas não servem para nada no deserto, mapas não servem para nada no oceano, mas nós usamos bússolas, né? O Vinícius é um poeta, não é um poeta de se prender a mapas, ele é um poeta que se entrega às bússolas, né? Ainda uma última questão sobre a crítica de Cabral, João Cabral de Melo Neto, ou crítica cabralina. O João Cabral de Melo Neto muito sagazmente diz também que basicamente existem dois tipos de poetas: os poetas da procura e os poetas do encontro. Ora, todos nós sabemos que Vinícius, aquele verso célebre, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. O Vinícius é também o poeta do encontro. Encontro com a mulher, encontro com os amigos, encontro do homem letrado com a música, encontro do erudito com o popular, encontro daquele homem que conhece mitologia grega de forma estupenda, mas também conhece mitologia africana, mitologia indígena, mitologia brasileira, de forma igualmente estupenda. O Vinícius por isso eu digo, né, desde do título da nossa conversa aqui, o poeta altíssimo, poetinha, cantor, um cantor. Vinícius não é uma pessoa que se divide, ele é como afluentes de um rio, né, que convergem, né, confluem para um grande rio que vai desaguar no mar. Ele não é um poeta que a gente deva fazer isso. E essa questão do poeta do encontro e poeta da procura, o João Cabral dizia, o que ele queria dizer com isso era o seguinte: os poetas da procura são aqueles que precisam arquitetar o poema, precisam ter trabalho, suor, labor, né? São aqueles poetas que precisam pegar o verso e ter um trabalho imenso em cima do fazer poético, né? Que é, inclusive, o tipo de poeta, ou o tipo de família poética em que o próprio João Cabral se incluía. João Cabral é um grande arquiteto da poesia, mas o Vinícius também é. Os sonetos são arquitetados. Eu falei alguns sonetos, li um, falei outro aqui para vocês de cabeça, o Corifeu. Você tem muito trabalho para escrever um soneto, né? Um soneto, por exemplo, como o soneto do Corifeu, que eu falei para vocês no início, é um soneto que dá trabalho, porque é um soneto com versos, como eu disse, decassílabos, heróicos, com acentuação na quarta e sexta sílabas tônicas, quarta e décima sílabas tônicas. Enfim, tem rimas AB, AB, tem a BBA, a BBA, depois os três terceiros, tem que começar e acabar, tem que contar uma história do início ao fim, ou seja, é procura, é arquitetura muito forte. Os sonetos são o tipo de poema, talvez, em que a procura, no sentido que o João Cabral estabelece, em que a procura se mostra de forma mais clara. Mas o João Cabral também dizia que existem os poetas do encontro. O que são os poetas do encontro? Ele disse isso inspirado no Vinícius. Os poetas do encontro são aqueles poetas que não procuram, que não arquitetam, que simplesmente deixam os temas, as temáticas da vida, as paixões da vida se apoderarem do poema, do fazer poético, e escrevem sobre aquilo. O Vinícius também é um poeta do encontro, né? Como eu disse, a vida é a arte do encontro, embora já tantos desencontros pela vida, e todos os encontros de todas essas personalidades de Vinícius, né, convergindo num único Vinícius. Tudo isso é um único cantor. O Vinícius é, portanto, o poeta que tem essas características, é um dos poetas, eu diria mesmo, da língua portuguesa, e no caso da literatura brasileira, de maior complexidade nesse sentido. Embora ele seja tão simples, aparentemente, na sua temática, a complexidade do Vinícius é singular na nossa literatura, né? E, para terminar, uma questão também da vida do Vinícius, que é o fato de que o Vinícius morreu em 1980, 9 de junho, e ele morreu numa banheira, na sua casa, no seu apartamento na Gávea, e nessa banheira, nesse dia, nesse momento, ele estava tomando vinho, conversando, estavam exatamente a sua esposa da época e o seu melhor amigo, que era Toquinho. É uma forma que eu digo frequentemente quando falo sobre o Vinícius, que o Vinícius, até no momento em que ele se entregou à morte, né, ele foi fiel aos seus temas, porque ele estava cercado pela mulher, a sua paixão
no sentido de homem e mulher, e estava cercado pelo seu melhor amigo na época, o Toquinho. Então, Vinícius é um desses casos que mostram, que comprovam que a vida imita a arte, né? A vida do Vinícius foi completamente arte nesse sentido, tá bom? É isso, pessoal. Agora agradeço, me abro as perguntas e complementações que sejam aí necessárias. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo. Nós que agradecemos. Como eu conversei como eu, Lívia e eu estávamos conversando mais cedo, foi o momento de pararmos o nosso dia para receber um abraço vindo do Vinícius por você. Muito, muito obrigado. Uma tarefa difícil. Eu tenho certeza que sim, mas prazerosa demais também, né? Muito. E como foi bom te ouvir, interessante que a gente tinha combinado, né, de marcar o tempo e tal, quando eu vi já tinha passado, porque eu estava aqui Eu prestando também. atenção mas isso, toda vez que uma fala é prazerosa, é agradável, né, e nos faz nos sentirmos bem, isso acontece. Então, ter passado o tempo, eu acho que é muito bem-vindo. É um Bom, bom sinal. vamos lá para as perguntas. Caros alunos, mandem perguntas para o nosso querido Marcelo. Tem alguma? Deixa eu ver, até agora não. Não. Temos perguntas no chat do YouTube. Do YouTube, deixa eu ver aqui. Temos algumas perguntas aqui, Guilherme Lessa. Além da forma, a linguagem também é importante para classificar um poema como soneto, acho que é isso. Ele pergunta. Você quer que eu repita, Marcelo? Por favor. Além da forma, a linguagem também é importante para classificar um poema soneto, um poema como soneto? Tá. Guilherme, né? Guilherme. Olha, Guilherme, a forma soneto, né, é uma forma de metrificação, de estrofação fixa, né? Então, o que estabelece um soneto, o que estabelece dizer que um poema é um soneto, a rigor, é a forma, tá? Que, como eu disse, tem que ter duas estrofes de dois quartetos, ou duas estrofes, cada uma de 4 versos, e, no fim, duas estrofes de 3 versos. Esse soneto é o chamado soneto italiano, tá? Que começou a circular pela literatura, aí ainda na Baixa Idade Média, no século XIV, até no século XIII, no fim do século XIII, já havia soneto italiano, né? Dante e Petrarca, que são italianos, daí esse epíteto para o soneto, foram grandes sonetistas, né? E por isso chama-se soneto italiano. Há também um soneto chamado soneto inglês, tá? Que é um soneto em que todos os versos são, que é o soneto que Shakespeare fazia, por exemplo. Manuel Bandeira tem sonetos desses também, que são muito bonitos. É um tipo de soneto mais raro, mas também que tem a forma fixa. Então, a rigor, Guilherme, o que determina que uma poesia é um soneto é a sua forma fixa, tá? E como eu falei, o que o Vinícius fez com o soneto foi exatamente brincar com essa forma fixa, né? Dos sonetos italianos, né? Como Vinícius é um sonetista desse gênero, brincar exatamente fugindo. Eu acho que você perguntou sobre a questão da linguagem, é muito relevante, é muito interessante, porque sim, existe uma associação, digamos assim, de que os sonetos, por serem clássicos, por serem formas clássicas, né, como eu estava dizendo lá no início, né, os poetas da estirpe clássica, da estirpe romântica, por serem formas clássicas, a gente espera, né, digamos assim, que um sonetista, quando escreve um soneto, escreva com a forma fixa, mas também escolha temas, né, digamos assim, que são mais ou menos da forma clássica, da estética clássica, né? Aí nós temos aqui na literatura brasileira exemplos disso, os grandes sonetistas de literatura brasileira da época do parnasianismo, como Olavo Bilac, Raimundo Correia. Esses sonetistas, eles eram fiéis a isso que você está dizendo. Eles tinham a forma do soneto e o tema que eles escolhiam eram temas que diziam respeito ao vaso grego, uma estátua, uma coisa bem impassível, bem clássica.
Mas, respondendo aí para você, o que define, o que determina que a gente possa dizer, eu escrevi um soneto, que ele tenha quatro estrofes, uma de 4 versos, mais uma de 4 versos, uma de 3 versos, uma de 3 versos. O que você vai botar nessas estrofes, como você vai fazer esses versos, se você vai fazer com rima ou não, se você vai fazer com métrica ou não, se você vai falar sobre um peixinho no aquário, se você vai falar sobre uma grande paixão da sua vida, aí já é a habilidade, a competência, né? E o elan artístico do poeta que vai fazer. Vinícius, por exemplo, escapou completamente disso, tá? Acho que te respondi. Obrigado, Guilherme, pela sua participação. Temos também, Marcelo, mais uma pergunta da Isadora Ferreira. Oi, você me ouve? Sim, sim. Sim. Mais uma pergunta da Isadora Ferreira. Ela diz: seria possível o estilo de poesia de Vinícius mudar com o passar dos anos? Seria possível o estilo? Não entendi a pergunta. Ela pergunta: seria possível o estilo de poesia de Vinícius mudar com o passar dos anos? Essa é a pergunta da Isadora. Talvez eu só posso entender isso como sendo o seguinte: a recepção, né, da obra do Vinícius. Se isso pode mudar com o passar dos anos? Isadora, né? Isadora, sim, isso é fato, né? Todos os artistas, né, eles estão submetidos, digamos assim, a estruturas críticas, estéticas do tempo, né, em que eles estão. Então, certamente, né, quando eu hoje vou sair um pouco da poesia, né, fazer um pouco desse diálogo, quando eu hoje olho um quadro de Leonardo da Vinci, né, eu tenho um tipo de percepção, um tipo de recepção, né, de prazer estético, que certamente era diferente, né, lá do século XV, quando ele fez o Homem Vitruviano, ou quando ele fez a Gioconda, né? Então, certamente, isso é uma questão que acontece com os artistas. Eu vou até aproveitar para essa sua pergunta. Tem um pouquinho de tempo, gente? Vocês me controlem aí. Tem, Diego? Tem, eu acho que sim. Tá. Né? Tem, para tá contar ótimo. uma história que a Lívia tinha falado, que eu não deu tempo. Porque, gente, é o seguinte, é muita coisa para falar. É muita coisa. Então, a gente tem que pegar um universo que eu tento não ser infiel a esse universo do Vinícius e tentar resumir isso é um trabalho assim, enorme, porque eu não quero deixar escapar nada. Então, não deu para contar a história do Baden-Powell, que a gente tinha até combinado de que eu contasse. Agora, eu acho que é um momento interessante de contar essa história. O Baden-Powell, né, foi um dos grandes parceiros do Vinícius de Moraes, né? E com o Baden-Powell, o Vinícius escreveu sua famosíssima antologia que se chama Afro Samba, em 1966. E eu comentei sobre essa obra, né? E, enfim, e depois ele estabeleceu outras parcerias, né, com o Baden. E numa dessas parcerias, o Baden e o Vinícius estavam numa casa de campo do Vinícius, acho que em Teresópolis, e o Baden-Powell chegou muito empolgado com o Vinícius com um violão e mostrou: olha, Vinícius, eu compus aqui uma melodia para a gente botar, só falta você fazer a letra. Eu compus, aí o Baden começou a tocar, né, no violão, e o Vinícius ouviu, e aí, tá. Aí o Baden: mas o que foi, Vinícius? Você não gostou? Não, gostei. Mas aí o Vinícius desconversava e eles estavam bebendo, já estavam na 5ª garrafa de uísque, e, enfim, bebendo a noite inteira. Aí lá pelas tantas, de madrugada, já o Vinícius chamou o Baden e falou: olha, Baden, vem cá, deixa eu te falar o que acontece com essa obra. Que tem a ver com essa questão que você falou do outros tempos, né, da gente, como a gente redimensiona o artista de um outro momento, né? E aí o Vinícius falou para o Baden: olha, Baden, tem uma coisa chata para te falar. Você é meu amigo, eu vou falar para você, não me leve a mal, mas essa música que você compôs aí, essa música é do Chopin, o grande compositor Frederic Chopin, né? Clássico, ou seja, como é que um compositor de tantos séculos atrás, né? Enfim, estava lá. E aí o Baden: não, Vinícius, isso não é Chopin.
E o Vinícius, o Baden, é Chopin, Baden, isso é um prelúdio de Chopin. E o Baden falou, o Vinícius, você tá doido, a gente já tá bêbado, vamos deixar isso para lá, amanhã a gente conversa com o Vinícius. Não, eu tô bêbado, realmente, mas é um prelúdio de Chopin. Então vou fazer, aí o Baden não é. Aí o Vinícius falou assim, eu vou chamar minha esposa, vou chamar minha mulher para ela, porque minha mulher toca piano, gosta muito de piano, e ela entende tudo de Chopin. Chopin é o compositor favorito dela, a minha mulher vai dar aqui a palavra final. Ele foi lá, acordou a mulher veio, o que foi, o que está acontecendo? E o Baden, imagina a discussão, coisa insólita, acordar uma pessoa para saber se a música é de Chopin. E aí a mulher dele ficou naquele, o que é? Aí o Vinícius falou, Baden, por favor, toca. O Baden tocou a música, tocou no violão, papapá. E aí, quando acabou de tocar, só tinha a melodia. O Vinícius, a proposta do Baden, como sempre, era que ele fizesse a melodia e o Vinícius fizesse uma letra para aquela canção. Mas o Vinícius dizendo que aquele era Chopin, ia fazer uma letra para Chopin, né? Porque a crítica ia cair em cima deles, dizendo vocês plagiaram Chopin, como é que pode? Vocês não podem, isso é de falta de respeito, pegar um artista consagrado já de tanto tempo, papapá. E aí a mulher ficou lá como juíza, né? E a mulher, o Baden tocou, e aí? Isso é Chopin? Isso não é um prelúdio de Chopin? E a mulher falou, não é um prelúdio de Chopin. Aí o Vinícius falou assim, olha, não é, se não é, então o Chopin esqueceu de compor esse prelúdio aí, porque é dele sim. E aí o Vinícius escreveu a letra e é a música Insensatez. E a Lívia vai botar, o Diego vai botar aí para mim, um link em que eu sou pianista clássico também, em que eu gravei para o irmão da Lívia, que é o meu produtor, meu diretor musical, músicas clássicas para trilha sonora, e uma delas que eu gravei foi um prelúdio de Chopin, exatamente por causa dessa história, que o Vinícius afirma. Isso é um prelúdio de Chopin, assim, se não foi, é porque o Chopin não esqueceu de compor. E aí eu gravei essa música, e aí eu digo o seguinte, o público é que julga, disse aquela música do Baden, que aí o Vinícius escreveu a letra em 1 hora, sentou e escreveu, então tá, se não é Chopin, mas deveria ser, escreveu a letra. E aí ficou isso aí, ou não é, parece ou não parece, mas a música é uma música muito famosa e também até para falar essa questão, aprofundando a questão da Isadora, ainda que fosse, ou qualquer coisa do tipo, não tem problema, o artista pode... isso é o que a gente chama, né, desde a estética aristotélica, é o que a gente chama de apropriação, não é apropriação indébita, é uma apropriação do fazer literário. A gente, às vezes, ora bolas, a gente vai pegar Dom Quixote. Quantas vezes Dom Quixote, o clássico Dom Quixote, 1605, quantas vezes esse Dom Quixote foi recontado? Basta dizer que Madame Bovary, de Gustave Flaubert, é uma paródia da obra, uma paráfrase, se vocês preferirem, da obra Dom Quixote. Mas daí eu dizer que Gustave Flaubert plagiou, né, o Dom Quixote, então existe isso sim, os artistas, os grandes artistas, e eu acho que é isso que distingue o imortal do não imortal, né, digamos assim, no campo das artes, né, a arte, a longa vida é breve. Os grandes artistas, eles vão continuar e a obra deles vai ser revisitada, às vezes é esquecida, mas depois ela é relembrada e ela chega, às vezes, num dado tempo, sabe, Isadora, daqui a 100 anos, 200 anos, com uma atualidade. Isso é o que a gente fica, às vezes, estupefacto, né, com as obras tão importantes aí, com a atualidade que é muito assustadora, né? E eu certamente vejo que isso existiu no Chopin, existe no Don Quixote, e existe no Vinícius. Vinícius é um desses, sem dúvida, é um desses artistas que vão continuar ao longo do tempo, e se vão continuar ao longo do tempo, vão ser relidos e reinterpretados, sim. Tá? Pode ser... Marcelo, obrigado por você responder. Podemos ter mais 3 perguntinhas? Claro. Beleza. Do Marconi Júnior, ele pergunta, apesar do Vinícius ter escrito sonetos, ele poderia se encaixar na estética modernista por conta da fala e assuntos mais próximos do público? Como é o nome do... Marconi. Olha, Marconi, deixa eu dizer, aqui foi aquilo que eu comentei, eu acho, no momento aqui da nossa conversa, né? Mas sem também fechar o assunto, tá?
É um pouco complicado colocar o Vinícius na estética modernista, porque ele era um poeta muito erudito, né, de uma certa maneira. Porém, essa erudição dele, aquilo que eu estava falando, paradoxalmente, pode ser que seja paradoxalmente, não excluía o público popular, né? Ele falava, você vê, o soneto do Corifeu, você vê onde foi levado, né, onde foi levada a peça Orfeu da Conceição, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, o Vinícius tinha um pouco dessa, ok, tudo bem, a Semana de Artes Modernas também foi no Teatro Municipal de São Paulo, que poderia retrucar com esse argumento, que seria legítimo. Mas o Vinícius era um poeta de uma comunicação um tanto mais erudita na sua verve. Mas, como ele desceu do poeta altíssimo para o poetinha, ele chegou ele foi uma coisa, inclusive, intencional, né? Faz parte das características dele, as cartas que ele tem para Elizabeth Bishop, por exemplo, ele fala sobre o seu próprio fazer poético. E sim, né, por esse viés que você está falando, sim, ele vai para o campo do modernismo, porque ele, né, se aproxima da poesia, digamos, prosaica, né, que a gente vê muitas vezes no Carlos Drummond de Andrade, que a gente vê muitas vezes no Manuel Bandeira, que a gente vê, não tão frequentemente, mas com alguma assiduidade, na Cecília Meirelles, que também é uma poeta. A Cecília Meirelles, nesse aspecto, foi bom até falar isso, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes talvez sejam dois poetas que a gente tem dificuldade de enquadrar dentro do modernismo, embora eles fossem cronologicamente dentro do modernismo, mas há uma dificuldade de enquadrá-los por causa da linguagem que eles vira e mexe, useiramente, eles escapavam para o mundo. Inclusive, até esse fato de haver poetas místicos, etc., existe, né, como, por exemplo, na questão, estou falando de poesia, né, mas na prosa, né, existe um campo aí do modernismo, um momento do modernismo, em que se saiu dessa questão, por exemplo, Memórias Sentimentais de João Miramar, né, ou do Oswaldo de Andrade, ou do Mário de Andrade, Amar, verbo intransitivo, e aí a gente entra numa Clarice Lispector, por exemplo. Então, são autores, né, que a gente tenta encaixar, sabe? Por isso, até, de certa forma, essa questão de estilo de época está um pouco sendo trocada por outras acepções, né? Porque a gente tenta encaixar pelo simples fato de que a época era aquela. Mas se a gente for observar de perto, cada um tem seu estilo, sabe? Então, nesse sentido, no aspecto de ele usar questões do cotidiano, como o próprio soneto que eu li, Soneto de Luz e Treva, né? E muitos outros, nisso ele pode ter um lado modernista, mas, de certa forma, seria melhor, talvez, a gente tentar evitar, né, essa rotulação. Como, aliás, qualquer rotulação do Vinícius. Vinícius é um poeta, uma ave livre, tá? Ok, obrigado, Marconi, pela sua participação. Bom, vamos para as duas últimas perguntas da noite, já não é mais tarde, à noite, da Kátia Santos. A Kátia pergunta: a adoção de formas poéticas como o soneto, no caso de Vinícius, vem para ordenar a expressão do eu lírico, que, caso fosse revelada em versos livres, seria talvez excessiva ou extremamente retumbante? Sim, pode ser. Pode ser sim, porque quando é aquilo, né, que a gente está falando, quando ele escolhe, né, ele optou por uma forma clássica, né, como o soneto, de uma certa maneira, né, isso é como se fosse assim, ó, eu tô distante, entendeu? Por isso essa questão da dificuldade, entende, gente, de classificá-lo. Ele é um poeta que está perto de todo mundo, ele está na boca das pessoas, porque ele está nas músicas com temas de abertura de Vinícius de Moraes, né? Séries da Netflix sendo feitas, coisa mais linda sobre a Garota de Ipanema, que houve um filme do Vinícius de Moraes chamado Garota de Ipanema. Então tá aí, Vinícius está aí, tá? Vinícius é o DNA do povo brasileiro, né? Com a sua africanidade, com a sua, enfim, com a sua proximidade. Ele tem, mas tem isso que você está falando, daí exatamente haver essa dificuldade de enquadrá-lo, sabe? De botar o Vinícius com determinada etiqueta. Como sua forma de expressão, como você salienta aí. O que ele faz?
pessoa, por mais que isso seja muito próximo de todos nós, mas há um distanciamento, né? Eu gosto muito daquele soneto que eu li, o soneto de Luiz Treva. Ali o Vinícius se posiciona como pessoa mística. Ele diz para a mulher: você é Capricórnio, eu sou de Libra, né? Te vendo. Agora já voltou. Foi? Então, foi isso. Eu acho que eu respondi. Tem sim, quando ele escolhe a forma soneto, ele se distancia, e talvez sim, talvez o que você diz é muito apropriado. Talvez seja sim uma forma dele se colocar próximo, né? Mas ao mesmo tempo distante. Ora, lembremos que o seu primeiro livro, o primeiro livro de um escritor, principalmente tão prolífico como Vinícius, né, diz muito a respeito desse, é quase como um ato falho psicanalítico desse autor, né, desse artista. O primeiro livro que o Vinícius escreveu, com 19 anos de idade, e publicou, se chamava O Caminho para a Distância. Então, Vinícius tem, sim, você captou bem, que bom que, de certa maneira, eu acho que consegui fazer isso ser entendido. Ele tem essa dualidade, né? Sempre no mesmo cantor, no mesmo homem, mas de ser perto, mas longe. Ele caminha, mas para a distância. Então, ele está lá, ele está com a gente, né? A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros. É um poeta do paradoxo, é um poeta em que isso se estabelece assim. O eu se derrama, o eu lírico, o sujeito poético se derrama, mas com uma contenção, né, estabelecida pelo rigor do soneto italiano clássico. Tá? Kátia, obrigado pela sua pergunta. Vamos para a última pergunta da noite, e ela vem do Márcio Simão, nosso colega aqui, meu colega e amigo da coordenação de teologia. Ele pergunta: em Monte Castelo, Renato Russo une o texto bíblico ao soneto de Luís de Camões, revelando uma profunda relação entre literatura e experiência religiosa. Essa relação também existe na obra de Vinícius? Muito, muito. O Vinícius era um homem muito místico. Existe uma fofoca, eu fico contando fofoca. Existe uma fofoca. Por exemplo, os primeiros livros do Vinícius, inclusive, eram de temática muito cristã, né? Como é a Carta de São Paulo, no Monte Castelo, né? Você fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. O Vinícius canta o amor, né? O tempo todo. E os primeiros livros dele, ele faz alusões a passagens da Bíblia. Bom, como eu mostrei para vocês, num determinado momento, ele se volta, inclusive, para a mitologia africana, né, das religiões de matriz afro-brasileira, de matriz africana no Brasil, as religiões afro-brasileiras, né? Mas a fofoca que eu ia dizer é a seguinte: consta que uma vez também, no bate-papo, o Vinícius teria dito que ele não se considerava um homem exatamente, porque o Vinícius participou de uma corrente aí em que você tinha que dizer que era ateu, etc, etc. E aí o Vinícius forçaram a barra dele, porque ele foi iniciado no candomblé pela Mãe Menininha, de Gantuá, da Bahia, né? Ele tem várias canções para a Mãe Menininha, e aí pressionaram o Vinícius e ele disse: não, vocês querem saber? Isso que eu faço é só um personagem. Não, eu não sou místico, eu não tenho esse misticismo, mas isso não se, digamos assim, não se sustenta muito, sabe? O Vinícius é um homem de teor místico muito profundo, né? E você está falando da intertextualidade entre a literatura e a Bíblia, ou o cristianismo, né? Ou alguma coisa como o misticismo, que seja de outras religiões, isso sempre existiu, né? Existe um soneto de Camões, que é não sei, ele recitava muito, frequentemente o soneto 7 anos, um soneto que é mais ou menos assim, vou ver se eu lembro também, soneto de Camões, que diz: 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. E os dias na esperança de um só dia passava contentando-se com vê-la, porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe deu a Lia.
vendo o triste pastor que com enganos assim lhe era negada sua pastora, como se a não tivera merecida, começou a servir mais 7 anos, dizendo, mais servira se não fora, para tão longo amor, tão breve a vida. Então, vê a quantidade de intertextualidade. Primeiro que ele fala, no último verso ele fala em Horácio, tão breve amor, tão longo amor, tão breve a vida, é uma paráfrase do Ars Longa Vita Brevis, né? O episódio de Jacó, Labão, que é o episódio que dá origem, né, ao povo judeu, ao povo hebreu, e o Vinícius era um grande leitor de Camões. Deixa eu só fazer uma ressalva, tudo que a gente fala do Vinícius tem que ser devagarzinho, como ele. Também a gente tem que tomar cuidado, quando eu faço a comparação de Camões, né, com a religiosidade do Vinícius, né, com essa Vinícius era um homem muito conhecedor da cultura ocidental, então, claro, ele conhecia muito o cristianismo, e ele é um dos poetas, no início do Vinícius, ele era um dos poetas que se chamavam de cristianismo poético, como, por exemplo, Murilo Mendes. O Vinícius se encaixava nesse perfil. Mas, como eu digo, né, depois ele foi se esgueirando e saindo, mas sempre retornando. Vinícius é um homem que nunca deixou nada, ele apenas continuava e botava aquilo no momento. Mas só o cuidado da gente comparar o Vinícius com... Eu fiz a comparação, você falou do Monte Castelo, sei, mas quando eu falo de Camões, para não ficar parecendo que o Vinícius é um Camões, entende? Eu estou falando isso até porque houve um movimento no Brasil que a gente chama de a lírica camoniana brasileira, de poetas de emulação que tentaram imitar e superar o Camões. Não era o caso do Vinícius. Quando ele fazia isso, era a título de brincadeira, né? Mas era um homem que, como aquela fofoca que eu falei, sendo verdade ou não, quer dizer, ele acreditava ou não, né, na questão do cristianismo, como depois na questão das religiões afro-brasileiras. Se ele acreditava ou não, a gente não tem muito como saber agora, né? Não tem como perguntar a ele. Mas que isso está presente na obra dele, está. Fica a pergunta, se era verdadeiro ou se era simplesmente uma habilidade, um artifício do grande artista que ele era, a gente não pode saber. Mas existe. Respondendo a sua pergunta, sim, existe. Existe desde o primeiro momento. Como os primeiros textos do Vinícius de Moraes, ele se inseria no que a gente chama aí de cristianismo poético, como eu falei, com Murilo Mendes, enfim, até Cecília Meirelles teve um pouco disso, essa questão, né? Enfim, a gente tem muitos poetas que têm esse caminho. E o Vinícius é um deles, tá bom? Marcelo, muitíssimo obrigado. Foi um prazer, foi uma tarde, final de tarde maravilhosa, né? Eu gostaria de falar para vocês, pessoal, vocês estão vendo, lá atrás não é um quadro, tá certo? Essa paisagem que o Marcelo está nos mostrando não é um quadro, ela é de verdade, estão vendo mexendo? Né? Faz toda a diferença. Você quer fazer suas considerações finais, antes de a gente encerrar? Lívia, você quer falar? Eu quero agradecer demais a essa maravilha de tarde, né? Marcelo, eu nem sei o que eu vou te dizer, né? Eu acho que eu vou contar para os alunos a oportunidade que eles têm de falar, talvez nunca mais na vida eles tenham oportunidade de conversar com um ET. É assim que eu chamo o Marcelo. É um ET, porque não dá uma vida só para a pessoa fazer isso tudo que ele faz, né? Então, coloquei aqui de novo o link no YouTube de você tocando o prelúdio dessa história linda que você contou aí, super engraçada, do Baden Powell. Eu queria falar assim, olha, para nós é uma honra enorme receber você aqui. Você não está na categoria de imortal, porque ET já é imortal, pelo que eu sei. Mas sinta-se em casa, eu tenho certeza que essa é só a primeira live, né? Aqui, enquanto você falava, para mim, teve chuva com sol, eu falei com o Diego, nossa, a tarde está perfeita, está tudo maravilhoso. Vi aqui os alunos todos interagindo, creio que vão surgir outras questões também. A casa é sua. Muito obrigada por ter vindo e te agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Na próxima, a próxima você tem que prometer que vai ser assim naquele piano. Tá bom. E aí você mescla Vinícius e outros temas e outros poemas com piano. Nós vamos adorar. Vai ser um prazerzão. Vou adorar também.
Tá? Um Obrigado. beijo, querido. Beijo para todos. Obrigado. Nós que agradecemos muito. Obrigado. Obrigado, Lívia, pela indicação, pelo presente. Foi um presente. Em um momento tão difícil que estamos passando no mundo. Foi. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Valeu.